Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo a comunidade de São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Quando grande multidão da cidade a acompanhava, ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela. Ele disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós. E Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que as palavras desse Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amados irmãos e irmãs, que bênção podermos mergulhar no mistério do amor, da misericórdia de Deus, através dessa Sagrada Escritura que nos é apresentada hoje. Tanto do Santo Evangelho como da carta de São Paulo aos Coríntios, que diz assim que todos nós somos iguais diante de Deus. E que para cada um de nós, Deus tem reservado uma cesta básica com muitos e vários dons e talentos. E não sou apenas eu que desenvolvo esse talento, mas é a própria graça, a própria bênção de Deus que me concedendo, por haver me concedido esse talento, concede-me também as bênçãos, as graças, para que eu possa desenvolver esse dom, esse talento. E a bênção desse talento está em colocar a serviço da comunidade o dom que eu tenho recebido. Por isso, então, se você olha para si, descobre algum dom, algum talento que você tem, que já é uma bênção de Deus, olhar para si e descobrir aquilo que a gente é, não é? E não aquilo que dizem que você é, mas aquilo que você é, pela bondade e pela graça de Deus, colocar esse dom a serviço da comunidade. Quando você coloca esse dom a serviço da comunidade, é o próprio Deus que vem tocar na vida das pessoas. Deus toca na nossa vida através do talento do nosso próximo, dos dons do nosso próximo. Haja visto, por exemplo, quando uma pessoa está doente e recebe uma visita de alguém, ela diz assim: nossa, foi Deus que te mandou aqui. Sim, é verdade, porque a graça está na vivência do dom e do talento que a gente recebe. Por isso São Paulo foi muito feliz em dizer que na igreja, né, há muitos dons, muitos talentos, e que todos eles foram dados à igreja para que ela possa fazer acontecer o querer e a vontade de Deus. E é sobre essa vontade de Deus, né, sobre o agir de Deus, que fala este evangelho de hoje. Que interessante. Jesus andava de povoados em povoados, vivenciando o seu projeto, né? Vivenciando o seu ser de Messias. O que é o Messias? Aquele que, enviado por Deus, vem tocar no mundo. E assim Jesus fazia. Hoje nós vemos neste texto aqui muito interessante, do capítulo 7
do Evangelho de São Lucas, né? Logo após, aí o capítulo 4, 5, quando Jesus chega na sinagoga e diz assim que o reino dele, que ele foi enviado para tocar nos pobres, nos pequenos, nos encarcerados, na vida das viúvas, dos explorados, dos marginalizados. E hoje no capítulo 7, ele revela, mostra isso de forma muito concreta. Chegando nessa pequena cidade de Naim, ele se confronta ou se defronta com uma grande multidão que estavam indo enterrar, por assim dizer, um jovem, filho de uma senhora já viúva. E Jesus, vendo a dor, o sofrimento desta senhora, diz para ela assim: não chore, não chore. E chegando mais perto, toca aí nesse moço, que já falecido, volta à vida. E interessante que o primeiro ato que o moço faz, depois de voltar à vida, é falar. O dom da fala, né? De poder se expressar, de poder dizer aquilo que ele é. Já diziam os antigos da Sagrada Escritura, que falar é um dos elementos que compõe o ser da pessoa, né? O nefesh, poder dizer aquilo que você tem para dizer, é uma bênção, é uma graça de Deus. E aí então esse jovem sai daquele mundo do calado, sai daquele mundo da não presença nesse mundo e passa a falar. Esse é um gesto que fez com que a comunidade, aquelas pessoas que estavam ali, naquele momento, ficassem assustadas com esse ato. Muito bem, amados irmãos. Há um tipo de igreja que quer fazer esse tipo de milagre, não é? Ressuscitar os mortos. Como a gente diz assim, procurar o chifre na cabeça do cavalo. Não existe nenhuma pessoa humana capaz de ressuscitar alguém da morte. Mas cada um de nós somos chamados a ressuscitar da morte para a vida aqueles que em vida estão na morte. Veja a situação daquela senhora, o único filho e ela viúva. Tendo morrido o filho, naquele tempo não tinha o INSS, não tinha funerária bem-vindo, como tem por aí, né? Aliás, aqui em Campo Grande, você só pode morrer e não pode morrer em qualquer lugar, né? Você tem que ir naqueles lugares já certos, né? Você não pode nem ser guardado na sua casa, não é verdade? Esses dias eu liguei para uma dessas funerárias perguntando assim: quanto custaria para fazer dormir um morto aí? 15 mil. Só para isto. Então assim, fazer o quê, né? Lá naquele tempo, você imagine uma senhora sem as garantias de vida, porque o seu garante está morto. E Jesus, então, ao tocar nessa senhora, ao tocar nesse rapaz, toca concretamente na vida dessa senhora que viva já não vivia. Não é verdade? E ainda mais hoje, com a graça de Deus, podemos celebrar a vida de São João Crisóstomo, tido na igreja como santo da boca de ouro. É muito interessante que não tenha capelas de São João Crisóstomo nas nossas igrejas, nas nossas comunidades. Por quê? Porque talvez nos falte coragem de ter a coragem de São João Crisóstomo, o boca de ouro, aquele que defendia a vida através do Santo Evangelho. E qual a consequência? Diz aqui no nosso missal, que ele foi desterrado, expulso da sua casa. Quero fazer lembrar nesse momento Dom Helder Câmara, que dizia assim: quando eu dou comida para os pobres, eu sou santo. Quando eu pergunto por que as pessoas são pobres, dizem que eu sou comunista. Essa coisa de chamar quem cuida dos pobres de comunista já existiu lá no tempo de São João Crisóstomo, no ano 300. No ano 300. Como não existia comunismo, não é? Quem dava comida aos pobres era santo. Agora, quem perguntava, quem estava a comunidade a perguntar por que existem pobres, ele foi desterrado, expulso e faleceu com 50 anos, 50 e poucos anos de idade. Então, amados irmãos e irmãs, vamos colocar os dons que nós temos a serviço do reino de Deus, para que nós possamos ser mais felizes, para que nós possamos
vivenciar o projeto de Deus em nossa vida, sermos felizes. Amém?